um Deus grandão, estou bem em suas mãos. Meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus. Bom dia, crianças. Mais uma vez, estamos iniciando mais uma aula, que se inicia. Graças a Deus, o Senhor tem nos abençoado até aqui e tem nos guardado também. Eu vou iniciar essa aula com uma oração. Peço que vocês estejam em atitude de oração agora nesse momento. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai que está no céu, gratidão por mais um dia de vida, meu Pai, que o Senhor nos deste, meu Deus. Que o Senhor possa, meu Deus, estar nos abençoando, meu Pai, nos guardando, meu Deus, nos dando um ótimo domingo na Tua presença, meu Pai. Que tudo que for feito aqui, meu Deus, seja para engrandecer ainda mais o Teu santo nome, meu Pai. Essas coisas venho te pedir, ó Deus, e agradecer em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, crianças, continuando a nossa aula, Quero que vocês continuem orando pelos nossos missionários, O pastor Benevaldo, que está ali juntamente com a sua família, naquele terreno, graças a Deus, que eles conseguiram comprar. E que o Senhor possa estar os abençoando ali agora, no momento da construção, E possa estar também os abençoando ali, levando a palavra para aquele povo que não conhece, Nós sempre possamos estar orando pelos nossos missionários. Crianças, que nós possamos também estar orando e agradecendo, pela vida do Dani, que ele passou por uma cirurgia, Já está em casa se recuperando. Dani, nós estamos orando por você, tá? Para que logo você já esteja 100%, tá? Fique com Deus. Crianças, queria também pedir para vocês, se vocês tiverem algum pedido de oração, no decorrer da semana, nós possamos fazer igual a gente fazia no passado, Vocês mandam no grupo e a gente fala aqui os pedidos de oração, tá? Então, ao decorrer dessa semana, eu vou mandar uma mensagem no grupo perguntando se vocês têm algum pedido de oração. Vocês nos encaminhem os seus pedidos e nós vamos trazer aqui para todos terem conhecimento dos seus pedidos de oração e estarem orando juntamente conosco, tá? Então nós vamos dar início agora à nossa aula, tá? Deixa eu pegar aqui. E nós vamos dar início à nossa aula com uma parábola, A parábola do filho pródigo, que se encontra lá em Lucas 15. Quem tiver a sua Bíblia, acompanhe. Quem não tiver, pode acompanhar aqui comigo também diretamente, tá? Então seria Lucas 15. Eu vou ler o 11 e o 12, tá? Jesus naquela época, ele falava através de quê? De parábolas, Então tinha aquele povo que se ajuntava e ele ali trazia, a parábola, aquela ilustração, para aquele povo ter um melhor entendimento das coisas, tá? Então, aqui na imagem nós podemos ver que ele está ali reunido com o povo, e aí eu vou fazer a leitura, tá? Lucas 15, o 11 e o 12. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Estranho, crianças? Um filho mais novo pedia a herança toda para o pai, sendo que o pai ainda nem morreu. E ainda ele era o mais novo e ele já estava pedindo a parte da fazenda dele. Crianças, quando nós estamos no pecado, muitas das vezes nós ficamos cegos, E por algum momento de chateação, alguma coisa, que nós já estamos longe de Deus, Essas coisas elas só contribuem para as coisas dar errado. Então ali no momento, penso eu, de chateação dele, ou alguma coisa que ele queria fazer e às vezes não tinha condições, ele queria o quê? Queria curtir a vida, E ali aquele pai, eu tenho certeza que ele ficou muito triste, com aquela situação. Quando ele chamou para conversar com o pai todo feliz, pensando que ele iria falar alguma coisa boa, e aí ele foi e pediu o quê? Pediu a parte da fazenda, Trazendo para os nossos dias de hoje, muitas das vezes, quando nós estamos no pecado, nós nos afastamos de Deus, Da mesma maneira que esse filho, ele queria se afastar de Deus. De Deus não, ele queria se afastar do seu pai. E muitas das vezes nós, por conta do pecado, nós acabamos também nos afastando de Deus. E como que nós fazemos para se afastar de Deus? É pedindo parte dos nossos bens? Nós sabemos que quem é salvo, quem tem o Espírito Santo, nós temos um galardão aonde? Lá no céu, crianças? Que será ruas de ouro, tudo que
nesse mundo que nós temos hoje, tudo que tem lá em cima, né, lá nos céus, é 1.000.000 de vezes melhor do que nós temos aqui hoje. E trazendo para os nossos dias, como eu sempre falo, para nós nos afastarmos de Deus, que é o nosso Pai, o que nós fazemos, né, que nos afasta de Deus? Quando nós não falamos com Deus, quando nós não oramos, né, a Deus, para Deus nos dar sabedoria, quando, como eu sempre falo, né, pegamos a nossa palavra, né, para fazer a leitura, porque aqui está o nosso manual de vida, né, como um crente, como uma pessoa em Cristo, ele deve seguir. E quando eu não faço minhas orações, eu não faço a minha leitura, eu não sei como eu tenho que me portar. E com isso eu vou vivendo a minha vida do modo que eu quiser. E aqui nós podemos ver na imagem que o pai ficou triste, né, quando ele pediu. E o filho ficou o quê? O filho ficou feliz. Por quê? Porque o pai deu o que ele queria. E quando nós estamos no pecado, como eu disse, nós ficamos o quê? Cego. Aquele momento, muitas das vezes ali de prazer, depois pode virar uma consequência, porque o pecado, ele nos cega, né? E nós podemos ver aqui na palavra, vou trazer aqui um versículo para vocês, que ele está lá em Isaías 59, 2, tá? Isaías 59, 2, que diz: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, quando nós estamos o quê? Nós estamos no pecado, Deus, ele não nos escuta. Se a gente for pegar um exemplo do filho pródigo, ele estava no pecado, então ele estava ouvindo o quê? Ele estava ouvindo só o quê? Só ele. Ele não, o pai dele poderia aconselhar, o pai dele poderia falar 1000 coisas, que mesmo assim ele não iria escutar. Crianças, nossos pais, eles sempre vão querer o melhor para nós. Mesmo que às vezes nós não concordamos com aquilo, mas nossos pais, eles sabem o que é melhor. Por quê? Porque eles já tiveram a nossa idade. Então eles têm propriedade, né, para falar que aquilo não é correto. Por quê? Porque eles já passaram pela idade que vocês têm. Então nós sempre devemos o quê? Escutar o nosso pai e a nossa mãe. E também escutar o quê? Escutar o que está aqui na palavra, né? Porque se eu escutar e entender e praticar na minha vida o que está aqui na palavra, eu com certeza eu vou ter uma vida digna de honra e glória para o nome de Deus, tá? E aqui ele diz, né? Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e quem? E quem? Deus, né? Porque as coisas que eu faço, eu acabo me afastando de Deus. E quando eu leio a palavra, quando eu oro, isso me aproxima de Deus, né? E ele diz: e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não os ouçam. Então, quando nós estamos no pecado, muitas vezes a gente nem procura Deus. E quando nós estamos no pecado, fazendo coisas erradas, que não agrada a Deus, não agrada os nossos pais, Deus também não nos escuta, né? Então, nós devemos sempre pensar: Deus se agradaria disso que eu estou fazendo? Então, se a gente sempre pensar dessa forma, creio que vocês serão sempre abençoados. Porque sempre vocês vão fazer o quê? A vontade de Deus. E continuando aqui, né, a leitura do Lucas 15, eu vou continuar lendo aqui o 13, tá? E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, longe, né? Longe dali. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. Então você vê, né, crianças? Quando nós estamos o quê? Pecando, nós estamos o quê? Cego. E muitas das vezes o pecado ele nos dá aquele prazer momentâneo. E aqui o filho pródigo, ele estava com aquele prazer momentâneo. Só que o que? O pecado, crianças, ele
nos cega de uma forma, só que depois tem a consequência. Né? A consequência do quê? Do nosso pecado. E nós vamos ver aqui também na palavra qual que é essa consequência. Então eu vou pedir para vocês abrirem as suas Bíblias, tá? Ou acompanharem aqui. Romanos, tá? Romanos 7. Desculpe. Romanos 6, 23, tá? É um versículo bem conhecido de todos, né? Que nos diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. A vida que ele estava vivendo aqui é uma vida que não agradava a Deus, né? Ele estava ali curtindo, gastando todo o dinheiro que o pai dele juntou a vida inteira para ter. E ele gastou rápido. Por quê? Porque ele estava longe de Deus. Então, ele não tinha consequências, né, do que iria acontecer se ele gastasse todo o dinheiro do pai dele. Né? Então, quanto mais nós estamos no pecado, mais a consequência vem. E a palavra de Deus, ela nos diz, né? Porque o salário do pecado, o quê? É a morte, né? Mas o quê? Mas o dom. O quê? O dom gratuito, né? Nós não precisamos pagar nada. Nós precisamos o quê? Praticar a palavra, fazer a leitura e se aproximar de Deus através, como eu disse, da oração. Então é mais o quê? O dom gratuito, né? Deus, ele nos dá gratuitamente, né? E aqui o que ele dá também? Dá o quê? A vida eterna, né? Por quem? Por Cristo Jesus, né? Que morreu lá na cruz, né? Para nos salvar. Então, criança, nós sabemos muitas das vezes o que fazer, mas muitas das vezes nós não fazemos, né? Nós desobedecemos nossos pais, muitas das vezes nós nos iramos contra o nosso pai e muitas das vezes reclamamos, né? Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos sempre pensar, será que Jesus e Deus se agradaria dessa atitude que eu estou tomando com meus pais? Sempre é um ponto para se pensar. E fazendo a continuação da leitura, né, o 15, e foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para seus campos apacentar porcos. Então você vê, né, criança? Ele tinha uma vida tão boa lá na casa dos pais dele, o pai dele tinha funcionários que trabalhavam para ele. E ele quis o quê? Quis pegar a parte dele e fazer o que bem entendesse, né? E aí o que estava acontecendo? Estava vindo a consequência do pecado dele. Ele gastou todo o dinheiro, não tinha mais o que comer, não tinha aonde dormir e tinha que o quê? Trabalhar. Cuidando de quê? De porcos, né? Como diz aqui no 15. E em seguida, e desejava-se encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. Olha, crianças, que situação que ele chegou, né? Ele chegou numa situação que ele não tinha mais o que fazer. E ele estava com fome, ninguém dava nada para ele. Cadê aqueles amigos que provavelmente ele teve quando ele tinha dinheiro? Sumiram, né, crianças? Por quê? Porque o único amigo verdadeiro que nós temos e que nós temos sempre que dar valor é o quê? É os nossos pais e Deus. Deus, ele sempre está conosco, independente do momento, independente se nós fazemos alguma coisa errada. Mas nós precisamos o quê? Nós precisamos sempre nos arrepender daquilo que não agrada a Deus e pedir perdão. Porque nosso Deus, ele é o quê? Ele é misericordioso. Então, sempre devemos pegar essa história como exemplo, né? E aí, ele estava ali alimentando, né, os porcos. E em seguida aqui, o 15:17, e caindo em si, olha, agora ele caiu em si, né? Ele viu a grande besteira que ele fez. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome, né? Até os trabalhadores do pai dele tinham que comer, tinham que beber, tinham uma cama para dormir, e ele estava o quê? Alimentando os porcos e não tinha nada para comer, e estava com fome. 18. E levantei-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: pai,
pequei contra os céus e perante ti, né? Ele pecou, crianças. Quando nós pecamos contra quem? Sempre quando nós erramos, é contra Deus. Então, sempre que nós formos fazer alguma coisa que não agrada a Deus, nós sempre estamos fazendo o quê? Contra Ele. Por mais que eu faça alguma coisa que não agrada meu pai, a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos diz o quê? Honrar o quê? O pai e a mãe. Então, quando eu não faço isso, eu não honro nem meu pai nem minha mãe, eu desobedeço, eu faço as coisas que eles falaram para eu não fazer, eu não estou só pecando contra meus pais, eu estou pecando o quê? Contra Deus. E o 19 diz, já não sou digno de ser chamado teu filho, né? Faze-me como um dos teus trabalhadores, né? Então nós podemos ver na imagem ele dando a comida para os porcos, né? E aí, como ele caiu em si, ele falou: eu vou voltar para a casa do meu pai, como eu pedi a parte da fazenda, eu não tenho direito algum. E eu vou pedir o quê? Vou pedir para ser um trabalhador para ele, né? Já que eu não tenho parte, os trabalhadores deles vivem super bem. E aí, ele voltando, né? Onde a gente leu aqui o 19, né? O 15 e 19. E o pai, ele recebeu ele como? Vamos ver aqui. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu a seu pai. E moveu-se de íntima compaixão. E correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E disse-lhe: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão, e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e o matai, e o comamos, e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto, e reviveu. Tinha-se perdido, e foi achado. E começaram-se o quê? A se alegrar, né, crianças? Nós podemos ver aqui que Deus, independente das coisas erradas que nós façamos, ele é o quê? Ele é misericordioso para nos perdoar. Da mesma maneira que esse pai, ele perdoou o quê? Ele perdoou o filho, né? Ele fez o quê? Ele não guardou no seu coração, né? Provavelmente ele estava ali triste com tudo o que estava acontecendo e o filho longe, né? Graças a Deus esse filho voltou e ele pôde o quê? Ele pôde abraçar o filho, né? Trazer a melhor roupa. Mesmo que ele pediu todos os bens, não. O pai tratou ele como o quê? Como filho. Da mesma maneira que ele o tratava. E eu tenho certeza que ele jamais vai esquecer disso. Jamais iria esquecer de tudo que aconteceu. Da mesma maneira nós com Deus, né? Quando nós chegamos ali no fundo do poço, que nós não temos aonde quem recorrer, nós recorremos quem? Nosso Pai, né? Nosso Pai quem? Deus. Deus que está lá no céu e é o único que pode nos livrar, né, de todo o pecado. E ele nos diz aqui, né? Deixa eu pegar aqui. 22. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-los, e põe-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos, e o que? Nos alegremos, né? Porque o que? Quando nós aceitamos a Cristo como único Salvador, nós o que? Nós morremos, né? Nós nascemos de novo, né? Nós morremos para essa vida, né, de pecado e vivamos para uma vida o quê? Uma vida nova de luz, né? E aqui no 24 ele diz: Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram o quê? A se alegrar, né? A Bíblia diz: quando um pecador ele se arrepende dos seus pecados e aceita Cristo, há o quê? Há festas nos céus, crianças. Então, quando vocês se arrependerem,
ou quando vocês fizerem qualquer coisa de errado, peça perdão para o Pai de vocês, peça perdão para Deus, que eu tenho certeza que Ele vai os abençoar. E se você que está nos assistindo não tem Jesus Cristo como seu Salvador, faça essa decisão, aceite-o Ele como o único Salvador e tenha uma vida abundantemente em Cristo Jesus. Amém? Eu vou fazer uma oração para encerrar a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai que está no céu, gratidão mais um dia de vida, meu Pai que o Senhor nos deste, meu Deus. Obrigado, meu Pai, por essa aula, meu Pai, por até aqui o Senhor ter nos abençoado, meu Deus, com a sua palavra, meu Pai. Que essas crianças, meu Deus, possam cada vez mais, meu Deus, buscar a Ti, meu Deus. Que elas possam, meu Deus, ler a Tua palavra, meu Pai, respeitar seus pais, meu Deus. E sempre orar a Ti e confiar em Ti, meu Deus. Nos dê um domingo na Tua presença, meu Pai, essas coisas venho te pedir e agradecer em nome do Senhor Jesus. Amém. Ótima semana, crianças. Fiquem com Deus. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos.